Oi, pessoal! Nós hoje estamos chegando à última aula de língua portuguesa com o projeto Simplifica. Estamos aí na semana 8, a última semana de aula. E o tema dessa semana, gente, é mundo do trabalho e projeto de vida. Então, o tema da nossa aula de hoje é verbo ser. E nessa aula a gente vai falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Algumas aulas atrás nós já falamos um pouco sobre a vida e a obra desse poeta. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais aqui sobre a vida dele. Vamos dar uma olhada no material de hoje. Você pode ser o que quiser. Como a gente está falando em projeto de vida, né, gente? Nós estamos falando também em relação a você. Você tem um projeto de vida? Você tem alguma profissão que você queira seguir? Tem alguma carreira que você queira ter na vida? Ou não? Você ainda não pensou sobre isso, né? Vocês que estão no nono ano, estão aí prestes a entrar no ensino médio. Então, alguns já vão começar a trabalhar. Então, seria o momento ideal você começar a pensar, né? Qual é a profissão que eu quero seguir? Que tipo de trabalho eu quero ter? Então, aqui a gente tem alguns questionamentos para você se fazer aí, né? Você já pensou na profissão que quer exercer quando adulto? O que gostaria de ser? Alguém o inspira a querer seguir essa profissão? Quais outros desejos você tem? Então, às vezes você sente simpatia por determinada profissão por conta de algum familiar, alguma pessoa que você gosta, alguém que você conhece, ou simplesmente você tem alguma informação sobre essa profissão, viu alguém exercer essa profissão e gostou. Então, tem N motivos para você seguir determinada carreira, né? O importante é a gente acreditar sempre no que a gente quer e buscar realizar isso na nossa vida. Então, nós vamos aqui para a página seguinte, onde tem aqui exemplo de algumas profissões. Essa parte inicial, pessoal, não vou pedir para você fazer no seu diário de bordo, porque o que vai ser encaminhado como atividade são algumas coisas que estão no final do material de hoje, tá? Um momento seu. Já pensou em seguir alguma dessas carreiras? Então, você não vai anotar, você vai só dar uma olhada aqui nas ilustrações e vai pensar. Aqui nós temos cozinheiro, bombeiro, né, aeromoça, médico, garçom, enfermeiro, policial. Então, a gente tem aqui várias opções. Se encaixa em alguma profissão que você queira seguir ou não. Então, você vai fazer essa parte aqui só oralmente. Passando aqui, gente, porque eu falei que a gente hoje vai trabalhar sobre o Carlos Drummond de Andrade, a gente tem aqui um poema, que é justamente o poema que dá nome à nossa aula de hoje, Verbo Ser. Verbo Ser, Carlos Drummond de Andrade. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito, ser, é R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Então a gente vê que é um texto assim bem interessante, né, pessoal? Porque às vezes algumas pessoas se sentem pressionadas, né, a seguir determinada profissão, a ser alguma coisa. Você tem que ser aquilo que você quer ser, né, e não aquilo que as pessoas te obrigam a ser, né? Então você tem aqui uma parte que é para você conhecer um pouquinho mais sobre esse poeta, né, gente? Você conhece Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Então, em seguida, você vai aqui acessar esse vídeo para você saber um pouco mais sobre a vida do Carlos Drummond de Andrade e sobre a literatura, né, sobre as obras que ele escreveu. A gente vê aqui, então, no caso, o vídeo, as influências, né, que ele sofreu, também o tipo de literatura, né, gente, que ele dominava, e você vai conhecer um pouquinho mais aqui sobre a vida desse poeta tão famoso, tá? Então, você assiste o vídeo e, em seguida,
a gente vai para a parte que vai ser encaminhada hoje como atividade. Eu falei que eu queria ser encaminhada essa parte final aqui do material. E a primeira parte é justamente uma interpretação do poema, tá, gente? Verbo ser. Então, no seu diário de bordo, você vai responder essas perguntinhas aqui. Tem mais um outro questionamento, mas uma parte mais pessoal, tá? Que também você vai fazer junto com essa atividade. Mas a parte inicial é essa aqui, tá? Por dentro do poema. O poema escrito pelo autor, já em fase madura de sua vida, traz a pergunta: o que vai ser quando crescer? O que o autor sugere com esse questionamento? Há no poema algum indício de proposta de reflexão para o leitor, no que diz respeito ao pensar e repensar a questão do ser que somos e não somos? Quem nos tornamos e quem deixamos de ser? Em quais versos podemos observar isso? O que você pensa sobre essa questão de ser alguém, né? Então, você vai aí voltar lá no texto, dar uma olhada nos versos, tá? E você vai responder aqui esses questionamentos, juntamente com esse último questionamentozinho aqui, tá? Caso pudesse reescrever esse poema, como ele seria? Reescreva esse poema respondendo aos questionamentos propostos por Drummond. Use a sua inspiração. Então, aqui no caso, você vai responder. Ele tem um poema que está cheio de questionamentos. Agora, você vai reescrever esse poema respondendo esses questionamentos, claro, baseado no que você pensa, tá, pessoal? Então, essa é a segunda parte aqui dessa atividade de hoje. E nós temos aqui o resumo da aula, né, pessoal? O que foi proposto na experiência de hoje. Temos aqui o Para Saber Mais, que é uma parte toda sobre o Carlos Drummond de Andrade, com vídeos, com leituras. Tem até aqui uma leitura aqui dos 10 melhores poemas, gente, que vale a pena demais dar uma olhada aqui nessa leitura, tá? E agradecer, né? A gente está encerrando aqui essa última aula de língua portuguesa. Agradecer até aqui a vocês terem assistido os vídeos, né? Terem se inscrito no canal. Desejar felizes férias para todos, né? E que vocês se divirtam, se cuidem. Espero que a gente possa se ver o mais breve possível, ok? É isso, gente.